Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Papo de Saia. Esse é um espaço de acolhimento, escuta, coragem e reconexão. Aqui, a cada encontro, vamos abrir as nossas saias simbólicas para conversas sinceras sobre autoconhecimento feminino profundo, cura e expansão. Hoje, de forma especial, eu não vou conduzir essa roda. Quem vai me entrevistar é uma mulher muito importante na minha jornada, a minha mentora de comunicação. Ela que me apresentou esse universo de palavras com alma, vai me ajudar a contar um pouco da minha história e da origem desse projeto que nasce com tanto amor. Vamos lá? Quem é você por trás da voz que conduz esse podcast? Então, sou Muriel, nascida em 1971, gaúcha, morei no sul, no Rio Grande do Sul, a maior parte da minha vida, e estou agora aqui em Garopaba, Praia do Rosa, há uns 2 anos. Sou mãe, né? Tenho uma filha de 12 agora, sou esposa, filha, irmã de uma família bem numerosa, são 13 irmãos. Sou mulher em constante busca, desenvolvimento, curiosa. Eu sempre fui muito alegre, muito comunicativa e muito curiosa, assim, no sentido de questionadora, de fazer perguntas, de saber como é que é. Então, eu acho que isso é uma característica que vai me movendo, né? E assim, eu fui sendo conduzida pela vida, pela espiritualidade, para ter essa comunhão, né, com a espiritualidade, para me tornar terapeuta. Foram buscas pessoais, foram dores, né? E assim eu fui entendendo esse meu caminho, fui escutando esse chamado, fui dizendo sim para ele, o que às vezes é mais difícil, né, para a gente dizer sim para esse chamado da terapeuta. E assim eu fui me desenvolvendo até que eu cheguei nesse lugar de me ver, de ser convidada, na verdade, também pela espiritualidade, muito chamada, né? Cobrada até um pouquinho para conduzir mulheres, né? Para trabalhar com o feminino e ser essa mulher que conduz e apoia outras mulheres. Essa sou eu. Social. Que lindo esse processo de ser chamada pela espiritualidade também, né? Foi. Eu sou não falando da espiritualidade, eu sou espiritualista, né? Eu sempre tive essa afinidade com as diferentes manifestações, as diferentes religiões. Algumas me agradavam mais, outras não me agradavam muito. Tem algumas que não me agradam quase nada, mas eu sempre consegui transitar de uma maneira tranquila, mas ao mesmo tempo nunca me senti completa dentro daquela, somente daquela, né, religião. Então isso foi algo que foi me movendo também para esse lugar de conhecer várias religiões, várias práticas, experimentar coisas diferentes, um olhar mais macro, né? Até eu, através das terapias, eu chegar numa casa espiritualista que trabalhava com apometria, começar a trabalhar na apometria nessa casa e conhecer a Umbanda. Na verdade, eu conheci as entidades da Umbanda dentro da apometria. E aí eu fui conhecer a Umbanda, resgatei memórias da minha infância, percebi que eu já tinha pisado num lugar desses, fui atrás das histórias e realmente era minha avó, gostava de ir na Umbanda, minha mãe levava minha avó para a Umbanda. Mas a minha avó era da classe high society, né, da classe alta da cidade, branca, dos olhos azuis, mulher de empresário, descendência alemã, então ela não podia, né, frequentar a Umbanda, ela frequentava escondida. E talvez seja por isso que a Umbanda tem meu coração, porque quando eu conheci, ali eu me senti em casa, sabe? Sei. Então eu continuo com esse olhar para o todo, para além, né? Mas é aonde eu me sinto em casa, é onde mora meu coração, sou apaixonada, gosto desse servir. E essa cobrança da espiritualidade, ela veio desse lugar, né? Ela veio de dentro da Umbanda, quando as próprias entidades, minhas mentoras e mentores do dirigente espiritual, onde eu estava, começou a dar essa cobradinha. Quando que você vai fazer a tenda da lua? Ele falava assim, né? Aí primeiro veio foi um Exu, depois
foi o caboclo, e E assim assim foi foi indo. Até eu dizer, ok, vamos lá, Vou. vou. Maravilhosa. E qual foi a primeira roda de mulheres que tocou o teu coração? A primeira roda de mulheres que tocou meu coração foi uma roda com esse olhar terapêutico, espiritual e energético. Foi uma roda em que ela era conduzida por uma guardiã do ventre, uma sacerdotisa do feminino, né? Do sagrado feminino, do feminino sagrado. Então eu já sabia que não era só uma roda terapêutica de conversa, porque estava lá na divulgação que ia ter ritual de limpeza do útero, enfim. E eu recebi esse chamado e fui. Essa foi a minha primeira roda de mulheres assim, com este olhar, né? Neste lugar, assim, de trabalhar mesmo e olhar para o feminino, para a energia feminina, para o útero e tudo mais. É a roda em que eu conto a história da saia, que pedia para ir de saia, e eu descobri que eu não tinha uma saia no meu guarda-roupa, e vestido também não, então eu tive que pedir uma saia emprestada, e fui, e eu me senti um ET. Foi assim, ao mesmo tempo que foi muito estranho, ao mesmo tempo eu sabia que eu não era para ir ali, tinha algo que me tocava e falava comigo dentro da minha cabeça que eu não era para ir embora, que eu não era para sair, que eu era para ficar, que eu era para ficar, porque a minha vontade era sair correndo. Entendi. E a gente fez essa limpeza, ela fez a limpeza com ovos, e aí eu fui escutando aquelas mulheres, eu achava aquelas mulheres todas tão maravilhosas, tão poderosas, tão lindas, tão, nossa, parecia que elas já faziam aquilo há anos, que elas já estavam totalmente resolvidas. E aí quando elas começaram a falar sobre as suas vulnerabilidades, sobre as suas sombras, sobre as suas fraquezas, enfim, gente, aquilo, sabe quando cai tudo por terra, assim, e tu vê, nossa, elas são que nem eu. E ali eu aprendi o que era esse círculo e já me encantei. Depois eu comecei a frequentar outros círculos com essa guardiã, com outras guardiãs. Também fui em círculos com a medicina, né, da ayahuasca, medicina da floresta, só para mulheres. Então foi uma caminhada muito linda, assim, em círculo com mulheres. Foi muito curativo, muito importante para mim. E foi aí que nasceu esse desejo de conduzir outras mulheres. Mas, por questões minhas, eu fugi por um tempo disso, né? Eu não me achava pronta. Então, todas essas dores que eu trago, que eu falo no meu perfil e que eu conduzo as mulheres, são dores que eu já vivi. A dor da procrastinadora, a dor da perfeccionista, que acha que tudo tem que estar perfeito para começar, né? Então, tudo isso são dores que eu fui olhando, fui curando, e hoje eu entendo que eu posso conduzir as mulheres nessa cura também. E é muito lindo isso que tu tá falando, faz eu me lembrar de uma frase que eu ouvi de uma amiga um tempo atrás, que é: a gente só pode levar as pessoas onde a gente já foi com a gente mesmo. Isso mesmo. Nunca mais esqueci disso. Eu tenho uma professora, eu ia falar essa frase. Eu tenho uma prof que falou isso numa das primeiras formações, assim, mais a nível energético, espiritual. E ela falou isso no curso e me marcou muito. E para mim fez muito sentido. E é sobre isso. Como é que a gente vai levar? Como que seremos essa mão que acompanha numa travessia, que guia se a gente já não passou por lá antes, né? Sim, total. Então vamos lá, eu também queria saber sobre feridas um pouquinho. Que ferida feminina tu sentiu na pele e que agora transformou em força e missão? A primeira ferida minha foi o negar do feminino, principalmente em relação aos ciclos, né? Ao ciclo menstrual, a menstruar. Eu sempre tive um ciclo muito dolorido, né? E eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, não sabia que isso é algo que eu carrego das minhas ancestrais e que eu estou dando voz para tudo isso agora, estou dando um bom lugar, estou acolhendo. E em algum lugar meu, em algum lugar desse universo, em algum nível de consciência, eu disse que eu ia fazer isso. Então, eu estou aqui fazendo isso. Eu já tentei várias vezes brigar, xingar, parar. E aí eu tenho uma experiência muito impactante que, depois de ser mãe de uma menina
que já teve a sua menarca, agora está florescendo como mulher. E aí me veio o rosto dela, tipo assim, não, mas eu quero que isso termine em mim, né? Então vamos lá, vamos olhar para isso, vamos acolher. A primeira ferida foi essa, foi a negação. Eu não queria ser mulher, eu achava que era muito ruim, que tudo para nós era mais difícil, que era mais complicado, que esse homem era muito mais fácil, porque as mulheres eram muito complicadas. Então, assim, algo muito interessante que aconteceu comigo que misturam dores importantes, tá? Para o meu momento hoje e para a minha missão, né? Por que que a dor se tornou minha missão? E como eu vejo que eu estou num momento que está conectando está conectando tudo isso, né? Essa frequência, né? Esse me apropriar desse lugar e começar a atrair essas mulheres que estão nessa mesma frequência. Que é a dor de negar o feminino, de não querer ser mulher, junto com a dor da sexualidade reprimida. Por quê? Porque quando eu era criança, eu era muito expansiva, eu falei, eu era muito alegre, eu que mandava em tudo. Andava na brincadeira, era sempre muito segura, e eu era assim em todos os lugares, na escolinha, em casa, sabe, na praia, em todos os lugares. Porém, ali na adolescência, no despertar, no florescer do corpo, eu era muito alta, então eu coloquei um corpo que chamava atenção, porque logo desenvolvi muita coxa, bunda, peito não muito, né? Acho que podia ter dado uma equilibradinha talvez. Mas enfim, aquela loira alta com aquele corpão e aquilo eu não sabia o que fazer com aquilo. E foi o momento em que eu tive uma ruptura com o meu pai biológico, que também mexeu muito comigo. Eu acho que hoje eu entendo, com um olhar sistêmico, que eu fiquei sem essa força do masculino. Neguei ela, afastei, excluí. E ao mesmo tempo começou uma coisa muito assim das amigas. Eu não tinha amigas e não confiava nas mulheres, achava que era mais fácil de falar com os meninos. Então foi uma época de poucas amizades femininas, mais amizades masculinas. Então justamente nesse momento em que eu precisava ter esse apoio e também ser apoio de falar sobre a menstruação, de falar sobre o corpo, de falar sobre ser mulher, ninguém nos ensina isso. E aí eu sinto que eu comecei a me afastar, sabe? E assim eu fui me afastando mais, me afastando das mulheres, me afastando do meu feminino, trazendo frases como essa, eu quero arrancar tudo fora, eu quero tirar tudo, não quero mais menstruar, mas daí não podia, porque eu queria ser mãe, aí era um conflito interno. Então foi bastante intenso, assim, essa minha relação com o feminino, com a ciclicidade, né, com as cólicas, com o sangrar. E essa questão da sexualidade também, de despertar, de colocar corpo, de não saber o que fazer com isso, de ter figuras masculinas na minha vida muito controladoras, muito rígidas, melhor, rígidas, uma rigidez. Então, o meu padrasto era assim, tudo ele queria saber aonde, com quem, que horas vai, que horas volta, e eu me sentia, sabe? Sei. Então foi uma fase assim bem conturbada, essa fase da adolescência, que é exatamente para nós mulheres uma fase muito importante, que é onde a gente desperta para nossa energia sexual, que é uma energia de muito movimento, de muita força, de poder pessoal, empoderamento, segurança, sabe, esse fogo de fazer as coisas na vida. Então ele tem a ver, ele tá ligado com a sexualidade, né? E é bem esse momento de entrada ali, para mim foi bem conturbado. Foi por bastante tempo conturbado, até uns 20 e poucos anos. Aí quando eu conheci meu atual companheiro, a coisa foi se estruturando, foi equilibrando. Então são duas dores que eu carrego, porque elas estão sempre com a gente, né? A gente acha que a gente vai fazer elas sumir, não. Elas estão aí, a gente aprende a acolher, olhar, lidar, superar talvez, mas elas estão aí, né? Então são dores que eu vivi, que eu carrego, que se tornaram, né? A missão. É como um bálsamo que tu tira, extrai o que tem de aprendizado ali daquelas dores e depois pode levar esse néctar, isso, né? E conduzir, isso mesmo, E aí depois de ser mãe, eu comecei a conectar e dar vazão, não.
conectar com a mulher selvagem. E aí eu percebi que a mulher selvagem, para mim, porque a mulher selvagem carrega a dor da sexualidade reprimida, né? É uma das questões, né? E aí eu percebi, comecei a me conectar com ela, percebi que ela estava querendo dar passagem, mas ao mesmo tempo isso não era possível, porque lá na minha adolescência ainda tinha essa ferida, né? E eu trabalho ela até hoje. Eu brinco que é a que mais me dá trabalho. Às vezes a gente foca e fala muito da criança interior, muito se fala da criança interior. E realmente a gente carrega muitas coisas, né? A nossa criança interior precisa estar equilibrada. Mas para mim, a minha experiência pessoal, quando eu cheguei na Dolly, que a gente fala Dolly aqui em casa, quando eu cheguei na minha Dolly, meu chapéu, ali a ferida, o furo estava bem mais embaixo. É a que mais me dá trabalhinhos até hoje. Tá aí no processo de cura tua e cura dele. E curando, e aí é muito legal. E agora estamos nesse momento, então, de dar vazão para essa mulher selvagem, conectar com outras mulheres e conseguir conduzi-las nessa vazão também e se apropriar desse lugar e ir para a vida. Bom, e agora eu quero saber como é que nasceu o Papo de Saia. Foi intuição, foi chamado, foi necessidade? Eu diria que foi um pouco de cada um, foi os três, assim, porque esse chamado para conduzir outras mulheres em círculo, né, não só individualmente, em círculo, ele veio já há algum tempo, né, veio há alguns anos, lá no Sul, então eu já comecei esse trabalho, né, lá no Sul, de condução de mulheres mesmo, eu acho que agora fazem uns 3 anos do chamado, tá? E aí ele começou a ficar cada vez mais intenso, enfim, e até que veio essa cobrança, né, da espiritualidade, e daí eu pensei, tá bom, vamos lá, vamos fazer isso. E sempre gostei muito, né, de conduzir mulheres. E quando eu vim aqui para Garopaba, lá no Sul, o meu círculo chamava Tenda Vermelha, que é um livro, né, muito legal, eu gostei muito, eu assisti a série na época, e me identifiquei demais, e eu gostei da Tenda Vermelha, e quando veio esse chamado, essa cobrança, na verdade, que foi o ultimato final, eu disse, tá bom, agora eu vou, da espiritualidade, e quando ele falou o seu caboclo, ou agora eu não me lembro, mas ele falou assim, Tenda da Lua, que é o nome xamânico, né? É um nome xamânico, tá? Existe até uma carta dentro do baralho xamânico, que é a Tenda da Lua, mas no xamanismo feminino fala-se da Tenda da Lua. E aí eu pensei, vai ser Tenda Vermelha. E aí, assim foi. Quando eu cheguei aqui em Garopaba, foi um momento de renovação. Renovação minha, renovação interna, renovação no trabalho, renovação em quem são essas mulheres, né? Porque saí do Sul, elas ficaram lá e aqui recomeçar. E aí esse recomeço, ele veio com um outro nome. O nome foi Roda de Saia, que foi um nome intuído, né? Foi um nome intuído e eu acho que tem tudo a ver, porque quem me iniciou, quem me conduz espiritualmente nesse processo são minhas guias, né? Minhas guias, minhas mentoras. E uma delas é a Dona Sete, né? A Dona Sete Saias. E aí, quando veio Roda de Saia, eu entendi, claro, a roda é dela, né? E aí foi lindo, então. Então, assim nasceu a Roda de Saia, comecei esse movimento aqui com as mulheres. E aí, essa ideia de ter esse podcast é algo que faz tempo que me toca, desde dos tempos das lives. Porque, assim, para eu fazer live é uma coisa que eu não curto. Porque eu me sinto falando para nada. Eu sei que as pessoas estão do outro lado, eu sei que elas estão me escutando, eu sei que elas estão escrevendo ali, elas colocam um coraçãozinho e tal, mas não adianta, eu gosto assim, sabe? Sim, Adenor. E quando eu fui convidada para participar de podcasts e comecei a participar de alguns como convidada, eu pensei, cara, é isso, amei.
E aí eu já comecei com um olhar assim, um pouco mais estratégico em termos de comunicação, em termos de perfil, de Instagram, de tudo mais, constância, parará e tal. Eu olhei assim, cara, é isso. Eu gosto de me expressar através da fala, né? É onde eu brilho mais, é o meu lugar, né? Eu gosto dessa história do lugar. Tem uma amiga terapeuta que fala que o nosso lugar é esse grande spot holofote de luz do palco. É aquele raio ali, né? É ali que você brilha. E quando você olha para outra e quer fazer o que o outro faz, você sai do seu holofote, você quer ir para o holofote da outra e você não brilha fora do seu lugar, né? E o meu lugar é esse lugar da expressão através da fala. É muito mais da fala do que da escrita. Então eu pensei, cara, eu vou conduzir um podcast, vou trazer mulheres maravilhosas, nós vamos conversar de vários assuntos importantes para o dia a dia da mulher, enfim, dar espaço para outras também trazerem os seus saberes e me expressar através da fala e poder ter um materialzinho ali para fazer uns recortezinhos e jogar no meu perfil, entendeu? Então eu diria que foram as três, chamado, foi intuição e foi necessidade, né? Porque eu acho que é sempre assim, começa no campo da intuição, do chamado e da missão e a gente mexe a bunda mesmo pela necessidade. Sim. É isso. E esse assunto, né, do nascimento do papo de saia, da roda de saia, a conexão entre todo o teu servir, que vem dessa espiritualidade, que está conectado com as 7 saias, talvez isso daí ancore a próxima pergunta, né? Tá muito conectado. Que é por que tu acredita que nós precisamos de rodas femininas hoje? Então, vou trazer um pouquinho do que a gente conversou, né? A minha caminhada, a minha cura, ela se deu muito através de estar com outras mulheres. Porque foi esse resgate, né? Foi esse resgate no sentido de afinar, refinar, trazer um novo significado para olhar para as mulheres. O meu olhar para outras mulheres estava muito distorcido. Estava muito afastado do feminino, do sagrado, da irmandade, que é algo que eu tenho falado bastante, está aparecendo lá no perfil, inclusive, esse olhar da irmandade. Então, isso estava muito distorcido dentro de mim. E eu acredito muito que a gente se cura com outras mulheres. Claro, tem coisas que são muito pessoais, tem dores que são muito profundas. E talvez a gente não esteja preparada para curá-las em grupo. Aí a gente vai procurar um atendimento individual, para olhar com mais profundidade, com um olhar, né, mais individual de quem está te conduzindo. Mas eu preciso dizer que são coisas que caminham juntas. Mesmo dentro do feminino, mesmo olhando e fazendo a cura pelo útero, através do útero, com uma terapeuta do feminino, uma guardiã do útero, mesmo fazendo todo esse processo, são essas duas vias, o individual e o coletivo, o grupo. Tem curas que só vão acontecer no grupo. Então, por que que precisamos de um espaço, seja uma roda presencial, seja um podcast, porque aqui a gente está em círculo, nós estamos criando uma grande egrégora. Hoje a gente está só nós duas aqui, mas quando for para o ar, quando outras mulheres assistirem, nós vamos formar um grande grupo. Isso é muito lindo, isso é muito potente. Então, é por isso, é porque eu acredito nisso. Eu vivi isso, a minha cura, ela começou no grupo, né? Ela se deu no grupo. Depois eu fui buscar atendimentos individuais para olhar com profundidade para coisas minhas, mas foi assim para mim, é o caminho que eu percorri. Então é o caminho que eu tô pronta, né, para conduzir, e eu acredito muito. Eu acho que a gente precisa uma das outras, a gente precisa se nutrir, a gente precisa se abastecer do olhar da outra, do abraço, da palavra, do suporte, sabe? Porque é uma coisa muito louca quando a gente está entre mulheres.
Quando nós estamos em círculo de mulheres, às vezes tu tá do lado de uma mulher que tu tem um ranço, que tu não sabe nem de onde é que é. Daí tu chega na roda, senta e pensa, o que essa mulher tá fazendo aqui? A roda começa, e quando tu vê, tu tá falando coisas assim para aquela mulher, palavras de empoderamento, de, sabe, de motivação, tu tá assim, e tu pensa, cara, o que que aconteceu aqui? É a magia do círculo. É impressionante. Eu chego até a me arrepiar, assim, porque é lindo, assim, é lindo. O que acontece num círculo, só quem foi num círculo sabe o que é. Perfeito. E eu também confio e acredito muito nessa potência dos círculos de mulheres como um resgate mesmo. No interior adormecido, muitas vezes, de uma autoestima adormecida, muitas vezes. Isso mesmo. Uma falta de olhar que às vezes a própria mulher tem para si mesma, né? Uma dificuldade de olhar, uma miopia. Uma na cobrança. Forma de se ver. Uma autocobrança, né? E aí se espelha ali na outra, né? Se vê na outra, na fala da outra, no olhar carinhoso, numa escuta, numa gentileza, num afeto. É curador. É muito curador. Beleza. E também quero te perguntar sobre os tipos de conversas que tu quer ter aqui. Aquelas conversas que hoje estão sendo sussurradas ou silenciadas e que tu quer dar espaço para essa roda. Sim. A gente vai ter eu acredito que de tudo um pouco aqui, né? Eu quero trazer e quero abrir esse espaço para mulheres trazerem os seus saberes, compartilharem, para a gente poder falar de coisas triviais do nosso dia a dia, maternidade, que é algo que para mim é muito comum, porque eu sou mãe, mas também, assim, trazer alguns papos mais profundos, né? Bem nesse sentido que tu falou, assim, de coisas que estão mais silenciadas, de saberes ancestrais que precisam ser resgatados. Então eu vou, sim, quero trazer amigas, colegas terapeutas, mas eu também quero trazer professoras, sabe? Mulheres que me conduziram também em algum momento da minha caminhada, para a gente poder compartilhar e falar sobre assuntos que ainda são velados, né? Falamos já sobre algumas coisas, né? Sobre essa... Vai desde uma autocobrança, que a mulher se cobra muito, vai desde a culpa, que é algo que quando parece que nasce o filho, já nasce junto o saquinho da culpa, já tinha meio que antes, né? Mas depois que você é a mãe, nossa senhora, aquele saquinho vem assim, parece que junto, assim, com o bebezinho, né? Materna. Então a gente tem desde esses assuntos, assim, até assuntos mais profundos mesmo, como a gente falou, sobre as nossas questões com o corpo, com a autoestima, com a aceitação do corpo, com o prazer, com se permitir prazer, né? O prazer de viver, o prazer de fazer as coisas, sim, mas o prazer sexual também, de falar sobre, né, essa energia criativa, circulante, enfim, e poder ser luz no caminho dessas mulheres que carregam essas dores no ventre, que tem as suas questões com a sua criança interior, com a sua dor interior, e que às vezes acaba tudo isso se manifestando como doenças no útero, né? Doenças mesmo, assim, de diagnósticos, enfim, miomas, endometriose, né? Candidíase de repetição. Então, trazer essa conversa que precisa ser retomada, né? Que não pode ficar mais aqui num sussurrinho aqui, num encontrinho ali, que parece que não pode falar porque está escondido, porque não, é trazer, né? É bem, a gente está falando aqui bem do arquétipo selvagem, né? E da mulher selvagem, que é essa que é livre, que não quer mais saber de máscaras, ela quer trazer mesmo para o mundo essas informações, resgatar os saberes ancestrais, resgatar a reconexão com a natureza, mas para muito além, é que a gente falando, isso parece que são coisas muito simples, mas na prática não, na prática na prática são práticas, né? Mas enfim, que requerem da gente uma grande presença, uma atenção plena, um nível de autoconhecimento
de reconhecimento do corpo, né? Então são muitos assuntos assim que com o tempo a gente vai ir trazendo sobre se conhecer mesmo, mas se conhecer todas as partes, inclusive aqui, né? Que é uma parte que a gente não se conhece. É um tabu. Mulher Selvagem escancara os tabus. Escancara os tabus, né? Em um mundo tão barulhento como esse que a gente vive hoje, como que o papo de saia quer soar diferente? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu percebo como que a minha missão, né, ela vai contra a maré. Então, num mundo tão apressado, onde as coisas estão tão apressadas, né, a gente fala, nossa, o tempo está passando muito rápido. Não, isso é uma ilusão, o tempo está passando como ele deve passar. É nós que estamos apressados, ou enfim, o ritmo do planeta está apressado, o universo está pulsando de forma mais apressada. E isso é uma interferência, tem algo que está interferindo nesse ritmo natural, né? E a minha missão, ela vai totalmente contra a maré. A minha missão é desacelerar, é pausar, né? Ensinar essa mulher a se olhar, é ser espaço, né? Ser roda, ser egrégora, ser lugar acolhedor para que ela possa pausar uns minutinhos do seu dia e se olhar, se cuidar, se abastecer. Então, ele vem para quebrar esse paradigma, ele vem para nos reconectar, nos religar ao que realmente importa. Reconectar com o nosso corpo, com os nossos ciclos internos, com os nossos ciclos naturais, perceber que somos cíclicas como a natureza, por isso que é tão importante para a gente ter esse contato com a natureza, e na loucuragem do dia a dia, no acelerado, no ritmo 1.5 e o 2 que a gente estava falando agora há pouco, ninguém mais consegue ouvir nada no uma vez. Até eu caí nessa cilada e não consigo mais escutar no uma vez. Ainda bem que eu tô no 1.5, né? Graças à espiritualidade e tudo mais, a meu funcionamento energético, fisiológico, ele não permite o 2, eu não consigo acompanhar o 2. O 2 me deixa... Que bom, significa que eu ainda tô conseguindo encontrar um caminho do meio, né? Nesse corre, nessa apressada, nessa visão apressada da vida. Então, o papo de saia, ele vem para plantar essa sementinha. O que vai acontecer com essa semente não está no meu controle. Mas eu vou plantar ela porque eu sei que é importante que a gente... É para frente que se caminha? Sim, é para frente que se caminha, mas tem muito saber que ficou lá atrás e que a gente precisa resgatar. Para que a gente possa caminhar com mais equilíbrio, com mais presença, né? Com as nossas raízes, né? Bem firmes. É honrar essa ancestralidade, é retomar saberes que tentaram nos ensinar ou nos dizer que não são mais importantes, será? Então esse é o meu papel aqui, é plantar essa sementinha do vamos desacelerar, plantar a sementinha do será, sim, sou questionadora, sempre fui e quero plantar isso nas mulheres. Não saiam acreditando em tudo o que falam para vocês, nem o que eu estou falando. Vão atrás, testem, pesquisem, sintam no corpo. O corpo de vocês vai dizer se faz sentido isso que eu estou falando para vocês ou se não faz. E tá tudo bem. Como eu disse há um tempo atrás, eu coloquei num post aquilo, foi um momento que me veio assim um insight. Aqui tem espaço para todas, mas se por um acaso não houver alguma identificação, não tem problema também. Eu sou raiz e não floresço aonde não tem adubo fértil. E é justamente por isso que a gente planta com intenção, né? Planta com intenção. E isso conecta com a próxima pergunta, inclusive, que é sobre como tu te prepara, falando em intenção, como tu te prepara para receber uma mulher, para ouvir verdadeiramente uma mulher que vai atender terapeuticamente. E aqui também, talvez no Papo de Saia, é muito interessante isso, né? Estar nesse lugar de ser escuta, né? Eu muito ouvi na minha vida, você tem 2 orelhas e uma boca.
porque eu sempre fui de falar muito, 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 fala, 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 na escola, nisso, naquilo, então eu era aquela que estava sempre falando. E às vezes perturbava um pouco também a atenção dos colegas, né? Tinha muitos professores que chamavam a atenção, enfim, minha mãe teve que ir na escola algumas vezes porque eu era uma aluna excelente, tirava ótimas notas, mas eu falava muito, eu era meio bagunceirinha. Então, você tem dois ouvidos, né? Duas orelhas e uma boca. Escute mais e fale menos. E isso foi um processo para mim na minha vida, porque eu já fui essa que falava muito. Eu falava, eu precisava falar. Quando alguém chegava para mim para contar uma história, parecia que eu estava ouvindo, mas eu não estava ouvindo, porque eu estava pensando na minha história e quando é que eu ia poder falar, porque a minha história sempre tinha que ser mais. E é verdade isso, gente. Eu estive nesse lugar. Então a minha história tinha que ser mais tudo, mais qualquer coisa, ou mais triste, ou mais complicada, ou mais. Eu tinha uma necessidade de ser vista, de ser escutada, de ser. E como que eu aprendi isso? Nos cursos. Quando eu disse sim para terapia e fui aprender e fui me fazer minhas especializações e minhas formações, que são mais de 20 formações. Então, são 7 anos intensos de despertar energético, mediúnico, de autoconhecimento, sistêmico. Porque quando eu disse sim e fiz o primeiro curso, não parei mais. E hoje eu penso, eu demorei para dizer esse sim, então quando eu disse sim teve que ser acelerado, né? A coisa para dar tempo de ainda fazer algo aqui nessa experiência terrena. Então são 7 anos de intensivo um atrás do outro, porque toda formação é um intensivo, é um tapa na cara. Então, quando na formação a gente aprendeu a observar os arquétipos, as pessoas, a fazer a leitura do corpo, enfim, a observar os trejeitos, as personas, as personalidades, eu fui percebendo, cara, que chata que eu era essa chata que precisava aparecer, que precisava falar, que sempre era muito, cara, não. E ali, então, eu desenvolvi essa habilidade de escutar com presença, né? Tudo bem a gente querer falar, não tem problema, mas é interessante que a gente se coloque nesse lugar de respirar no aqui e no agora, fazer o contato visual e se colocar realmente à disposição inteira para escutar, né, essa pessoa que está à nossa frente. Então eu acho que se dá muito a minha persona, talvez terapeuta, né? A minha versão terapeuta, quando eu visto ela, eu consigo escutar, né? Eu aprendi, tá? Foi uma habilidade que eu aprendi, desenvolvi, sou muito grata aos meus professores, eu tive ótimos professores. Eu sou abençoada, tanto professores aqui no plano terreno quanto no plano espiritual, sempre me guiando muito bem, assim, eu tive professores ótimos, então foi fácil, mas eu tive professores ótimos. E assim eu aprendi a estar nesse lugar de escutar. Então, hoje, o preparo, ele é muito natural. É só eu me colocar realmente à disposição, estar disponível para ser esse canal de escuta. Perfeito. E agora a última pergunta, então, do nosso podcast, do nosso primeiro episódio do podcast. Ai, muito bom! Ai, delícia. Se o Papo de Saia fosse uma oferenda às mulheres, o que conteria dentro da saia? Ai, essa saia é maravilhosa. Essa saia tem tantas coisas, essa saia gira, essa saia se expande, essa saia se retrai, essa saia ela é maravilhosa. E o que tem dentro dessa saia, vou começar falando que tem conexão. Tem muita conexão nessa saia, porque o caminho da autodescoberta, do autoconhecimento, ele se dá através da conexão. Tem conexão consigo, tem conexão com o seu corpo físico, tem conexão com a sua espiritualidade, tem conexão com essa força maior que existe, que guia, né? Que cria tudo, tem conexão com a deusa, tem conexão com a ancestralidade. Eu acho que conexão é algo muito, muito potente que essa saia vem para oferecer.
porque a gente precisa trazer essa conexão com as nossas ancestrais, acolher essas mulheres, sentir a força, né, da vida que chega através dela, do feminino, para poder curar. Então essa saia tem cura, essa saia tem escuta, essa saia tem liberdade de expressão, liberdade de ser, liberdade, autenticidade. Então essa saia tem também isso. Muito forte, muito forte. Ela vem para libertar, né, aquilo que ficou preso, para poder renovar e renascer. Que lindo. Muito obrigada, querida, por esse momento. Adorei ter a tua presença aqui. Eu também adorei, me chamei mais vezes. Vou te chamar outras vezes para a gente conversar sobre outros temas, inverter os papéis. Mas foi muito interessante quando eu pensei, né, no Papo de Saia e no primeiro episódio. E um vídeo de apresentação, na verdade. Eu nem tinha pensado assim, primeiro episódio. Eu pensei, eu preciso me apresentar. E aí, ai, gente, como é que eu vou fazer isso? Mais um vídeo daquela pessoa falando aquela coisa que a gente falou antes, né? Esse mundo apressado e tudo mais. E me veio essa intuição de ser guiada, de ser conduzida por alguém, né? Através de perguntas e respostas e um bate-papo gostoso, que é o objetivo do Papo de Saia. O Papo de Saia não é para ser eu falando, o Papo de Saia é para ser uma troca, né? E aí me veio tu, assim, cristalina na minha intuição. E para mim é especial, porque tu, neste momento de vida, um dos papéis, né, que tu representa na minha vida, na minha caminhada, é essa mentora de comunicação, que tem a ver com a palavra. Então eu achei muito inusitado. A espiritualidade, ela é maravilhosa, né? Me colocou tu na tela mental e disse, claro, tem tudo a ver. É quem está me conduzindo na palavra que eu entrego para o mundo. Então foi muito significativo para mim. Muito obrigada. Para mim também receber o convite, porque eu te honro, te admiro, sou tua fã. Querida, obrigada. E sinto cada emoção nas tuas palavras, no teu olho, na tua voz. Então te agradeço. Demais. Muito sucesso pro Papo de Saia. E para todos os projetos. Para nós. Se você chegou até aqui, meu coração se alegra. Esse é apenas o início da nossa roda. Nos próximos episódios, outras mulheres trarão suas histórias, dores, sabedorias e descobertas. E eu estarei aqui com escuta aberta para que juntas possamos nos lembrar de quem somos. Siga o podcast no Spotify, no YouTube e compartilhe esse episódio com alguma mulher que você ama. A roda está aberta, que comece o Papo de Saia.